O mistério de Carmen Ramírez, o caso que aterrorizou Chihuahua em 1890. Aviso: se você gosta de histórias de mistérios reais e casos perdidos da história, este relato irá prender sua atenção do início ao fim. Prepare-se para uma jornada ao México do século XIX. Prólogo. A fotografia. A fotografia desbotada repousa sobre a mesa do arquivo histórico de Chihuahua. Rostos sérios, congelados no tempo, olham fixamente para a câmera com aquela expressão solene típica da era vitoriana. Um homem de bigode espesso, vestido com seu melhor terno, mulheres com tranças longas e blusas de gola branca, crianças pequenas, ainda inocentes dos horrores que estavam por vir. Esta não é apenas uma fotografia de família comum. É o único registro visual que resta da família Ramírez, uma família que, em 1890, estaria no centro de um dos casos mais perturbadores e misteriosos da história de Chihuahua, México. O que aconteceu naquela casa? Porque o nome de Carmen Ramírez ainda ecoa nos corredores escuros da memória local, mais de 130 anos depois. E por que este caso, que aterrorizou toda uma comunidade, foi quase completamente apagado dos registros oficiais? Esta é a história que poucos conhecem. Esta é a história que precisa ser contada. Chihuahua, 1890. O ano era 1890 e o México vivia sob o regime de Porfírio Dias, conhecido como Porfiriato. Era uma época de modernização forçada, de investimentos estrangeiros, de profundas desigualdades sociais. Chihuahua, o maior estado do México, era uma terra de extremos. Vastas planícies desérticas, montanhas imponentes, ranchos prósperos e vilas empobrecidas. Na pequena vila de São Isidro, cerca de 60 quilômetros ao sul da capital do estado, vivia a família Ramírez. Eles não eram ricos, mas também não eram pobres pelos padrões locais. Dom Alejandro Ramírez era um comerciante respeitado, dono de uma pequena mercearia que servia toda a comunidade. Sua esposa, Dona Guadalupe, era conhecida por sua devoção religiosa e por suas habilidades como curandeira tradicional. O casal tinha 5 filhos: Carmen, a mais velha com 19 anos, Maria, de 16, Jesus, de 14, Rosa, de 10 e o pequeno Miguel, de apenas 6 anos. A família era vista como modelo de virtude e trabalho árduo na comunidade. Carmen Ramírez era descrita pelos vizinhos como uma jovem de beleza singular. Tinha cabelos negros como a noite, olhos profundos, uma presença que, segundo relatos da época, era ao mesmo tempo encantadora e perturbadora. Alguns a consideravam uma bênção, outros, com superstição típica da época, murmuravam que havia algo diferente nela, algo inexplicável. A vida em São Isidro seguia o ritmo lento e previsível das pequenas vilas rurais. As pessoas trabalhavam na terra, frequentavam a igreja aos domingos, celebravam os santos padroeiros e viviam segundo tradições que remontavam a gerações. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Os primeiros sinais. Tudo começou em março de 1890, quando Carmen completou 19 anos. Segundo testemunhos registrados pelo pároco local, Padre Sebastião Mendoza, a jovem começou a apresentar comportamentos estranhos logo após seu aniversário. Primeiro foram os sonhos. Carmen acordava no meio da noite gritando, dizendo que via sombras em seu quarto, figuras que se moviam nas paredes e sussurravam seu nome. Dona Guadalupe, com sua experiência em práticas curativas tradicionais, preparou chás de ervas e realizou limpias espirituais, mas nada parecia funcionar. Depois vieram os desmaios. Carmen desmaiava sem aviso prévio, em qualquer lugar e a qualquer momento. Quando recuperava a consciência, não se lembrava de nada do que havia acontecido. Os médicos da capital foram chamados, mas não encontraram nenhuma explicação médica para seus sintomas. Dom Alejandro começou a se desesperar. Ele gastou todas as suas economias consultando médicos, curandeiros e até mesmo um especialista francês que passava pela região. Ninguém conseguia diagnosticar o que estava errado com Carmen. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Em uma noite de abril, durante uma tempestade violenta que açoitou São Isidro, Carmen desapareceu de sua cama. A família acordou com os trovões e percebeu que ela não estava em seu quarto. Saíram desesperados sob a chuva torrencial, chamando seu nome. Encontraram-na 2 horas depois, no cemitério da vila, ajoelhada em frente a uma cruz antiga, completamente encharcada, murmurando palavras em uma língua que ninguém reconhecia. Seus olhos estavam abertos,
mas ela parecia estar em transe, alheia ao mundo ao seu redor. Quando finalmente voltou a si, Carmen não tinha lembrança alguma de como havia chegado ao cemitério. Estava confusa, assustada e tremia violentamente, não apenas pelo frio, mas por algo mais profundo, algo que ela não conseguia explicar. A partir daquela noite, os rumores começaram a se espalhar por San Isidro como fogo em palha seca. O terror se espalha. Maio de 1890 trouxe eventos ainda mais perturbadores. As crianças da vila começaram a relatar que viam Carmen em lugares impossíveis. Uma menina jurou tê-la visto no telhado da igreja às 3 da madrugada. Um garoto disse que a viu caminhando sobre o rio, como se a água fosse terra firme. Dom Alejandro tentou desmentir esses relatos, atribuindo-os à imaginação fértil das crianças e à má vontade de alguns vizinhos. Mas ele próprio não podia negar o que via com seus próprios olhos em sua casa. Carmen passava dias inteiros em silêncio absoluto, sem comer, sem beber, apenas sentada em uma cadeira, olhando fixamente para o vazio. Outras vezes, falava sem parar em vozes diferentes, algumas agudas como de criança, outras graves como de homem idoso. Ela relatava histórias detalhadas de pessoas que haviam morrido décadas antes, pessoas que ela nunca poderia ter conhecido. Padre Sebastião foi chamado para realizar bênçãos na casa. Ele aspergia água benta, recitava orações, mas Carmen parecia impermeável a tudo isso. Durante uma dessas visitas, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o padre rezava, Carmen, que estava em transe, começou a responder às orações em latim perfeito, uma língua que ela nunca havia estudado. O padre ficou tão perturbado que escreveu ao bispo de Chihuahua solicitando orientação. Em sua carta, que ainda existe nos arquivos diocesanos, ele descreve Carmen como uma alma atormentada por forças que estão além da minha compreensão e capacidade de auxílio. Enquanto isso, eventos estranhos começaram a ocorrer em toda a vila. Animais morriam sem explicação. Poços que sempre tiveram água potável de repente se tornavam salobros. Luzes misteriosas eram vistas nos campos à noite. As pessoas começaram a atribuir todas essas desgraças a Carmen, mesmo sem nenhuma evidência real. A situação da família Ramírez se tornou insustentável. Clientes pararam de frequentar a mercearia de Dom Alejandro. As outras crianças não eram mais permitidas brincar com os irmãos de Carmen. A família estava sendo isolada, transformada em pária em sua própria comunidade. Dona Guadalupe, sempre devota, passou a passar horas na igreja, rezando pelos rosários, implorando a Deus por uma solução. Mas as orações pareciam não ser ouvidas. A investigação. A gravidade da situação finalmente chamou a atenção das autoridades estaduais. Em junho de 1890, o governador de Chihuahua enviou uma comissão especial para investigar os eventos perturbadores em San Isidro. A comissão era composta por 3 homens: Dr. Henrique Villanueva, um médico formado na França especializado em doenças nervosas; Dom Manuel Salazar, um advogado e investigador do governo; e, surpreendentemente, Dr. Friedrich Miller, um psiquiatra alemão que estava no México estudando práticas médicas locais. Os 3 homens chegaram a San Isidro no início de junho e se instalaram na única pensão da vila. Eles passariam as próximas 6 semanas investigando o caso de Carmen Ramírez, e seus relatórios, descobertos nos arquivos estaduais apenas em 1987, revelam detalhes fascinantes e perturbadores. Dr. Villanueva examinou Carmen extensivamente. Ele testou seus reflexos, verificou seus olhos, coração e pulmões e realizou todos os exames neurológicos conhecidos na época. Sua conclusão inicial foi que Carmen sofria de histeria feminina, um diagnóstico comum e tremendamente impreciso do século XIX para mulheres que apresentavam comportamentos considerados anormais. No entanto, Dr. Miller discordou veementemente. Ele passou dias observando Carmen, fazendo anotações meticulosas sobre cada aspecto de seu comportamento. Em seu relatório, ele escreve que Carmen apresentava sintomas consistentes com múltiplas personalidades distintas, fenômeno que eu anteriormente observei em apenas 2 outros casos em minha carreira. Dom Manuel Salazar, o investigador, adotou uma abordagem diferente. Ele entrevistou cada membro da família Ramírez, assim como dezenas de vizinhos, comerciantes e qualquer pessoa que tivesse interagido com Carmen. Ele procurava por explicações racionais: envenenamento, abuso,
trauma, qualquer coisa que pudesse explicar logicamente o que estava acontecendo. O que ele descobriu foi desconcertante. Vários vizinhos relataram ter visto Carmen em 2 lugares ao mesmo tempo. Uma testemunha jurou tê-la visto na mercearia de seu pai às 10 da manhã, enquanto outra, igualmente confiável, disse que naquele mesmo momento Carmen estava no rio, a mais de 3 quilômetros de distância. Quando confrontadas, ambas as testemunhas mantiveram suas histórias. Mais perturbador ainda, Dom Manuel descobriu que Carmen havia previsto, com precisão assustadora, a morte de 3 pessoas na vila. 2 semanas antes de Dom Felipe Cortés morrer de um ataque cardíaco, Carmen disse a sua irmã Maria que o homem do cavalo branco em breve descansará sobre a terra. Dom Felipe era conhecido por seu cavalo branco. 1 semana antes de Dona Teresa Guzmán falecer no parto, Carmen desenhou uma imagem de uma mulher deitada cercada por anjos. Coincidências? Talvez. Mas as pessoas de São Isidro não acreditavam em coincidências. A sessão. Foi Dr. Miller quem propôs a ideia mais controversa, realizar uma sessão de hipnose com Carmen. Na Europa, a hipnose estava sendo explorada como ferramenta médica por pioneiros como Jean-Baptiste Charcot e Hippolyte Bernin. Miller acreditava que, através da hipnose, poderia acessar a mente subconsciente de Carmen e talvez descobrir a raiz de seus problemas. Dom Alejandro e Dona Guadalupe inicialmente resistiram. A ideia parecia herética, perigosa, mas com o apoio do padre Sebastião, que curiosamente estava aberto a explorar todas as possibilidades, eles finalmente concordaram. A sessão foi realizada em 18 de junho de 1890, na sala da casa dos Ramírez. Presentes estavam os 3 investigadores, o padre Sebastião, os pais de Carmen e um escrivão para documentar tudo o que acontecesse. Dr. Miller sentou Carmen em uma cadeira confortável e começou o processo de indução hipnótica. Ele usou um relógio de bolso, balançando suavemente enquanto falava com voz calma e monótona. Após cerca de 15 minutos, Carmen entrou em estado de transe. O que aconteceu a seguir está documentado no relatório oficial, escrito pelo escrivão Dom Vicente Ruiz. Segundo suas anotações. Dr. Miller: Carmen, você pode me ouvir? Carmen, com voz suave, sim, eu ouço. Dr. Miller: onde você está? Carmen: eu estou aqui, mas também estou em outro lugar. Dr. Miller: que outro lugar? Carmen, após longa pausa, um lugar escuro. Há muitas vozes. Elas falam comigo o tempo todo. Dr. Miller: o que elas dizem? Neste ponto, segundo o relatório, Carmen começou a convulsionar. Seus olhos rolaram para trás, mostrando apenas o branco. Sua voz mudou completamente, tornando-se profunda e rouca. Voz desconhecida através de Carmen. Ela não é só uma. Somos muitos. Você não pode nos silenciar. O padre imediatamente começou a rezar. Dom Alejandro tentou acordar sua filha, mas Dr. Miller pediu que esperassem. Dr. Miller: quem está falando? Voz: eu sou aquele que morreu sem nome. Eu sou aquela que foi esquecida. Somos todos os que foram abandonados nesta terra. Dr. Miller: por que vocês escolheram Carmen? Voz: com tom quase triste, ela nos ouve. Ela sempre nos ouviu. Desde criança, ela via o que outros não viam. Sentiu o que outros não sentiam. Ela é uma ponte. Dr. Miller: uma ponte para onde? A resposta que veio foi tão perturbadora que o escrivão hesitou em escrevê-la. Segundo ele, Carmen, ou a entidade falando através dela, disse: voz: entre o mundo dos vivos e o mundo dos que não podem descansar. Esta terra está encharcada de sangue antigo. Muitos morreram aqui, esquecidos, sem justiça, sem paz. Carmen sente todos eles. Após essa declaração, Carmen desmaiou. Dr. Miller não conseguiu trazê-la de volta através da hipnose. Ela permaneceu inconsciente por 3 horas. Quando finalmente acordou, Carmen disse algo que ninguém esperava. Com lágrimas nos olhos, ela implorou: por favor, ajudem-nos. Eles só querem ser lembrados. A descoberta. As palavras de Carmen sob hipnose levaram Dom Manuel Salazar a fazer algo inusitado. Ele decidiu investigar a história de São Isidro, particularmente a terra onde a vila foi construída. O que ele descobriu, através de documentos antigos na capital,
Foi chocante. São Isidro havia sido construída em 1802, mas a área já era habitada muito antes. No século XVII, havia ali um pequeno assentamento indígena. Em 1680, durante a revolta dos Pueblos, o assentamento foi atacado por forças espanholas. Segundo registros coloniais fragmentados, todos os habitantes foram massacrados, homens, mulheres e crianças. Seus corpos foram enterrados em uma vala comum, exatamente onde, 142 anos depois, seria construída a Praça Central de São Isidro. Exatamente onde, em 1890, ficava a casa da família Ramírez. Dom Manuel apresentou suas descobertas à comissão e aos líderes da vila. A reação foi mista. Alguns descartaram como mera coincidência. Outros, especialmente os mais velhos, lembraram-se de histórias que seus avós contavam sobre a terra sendo intranquila, sobre seus estranhos à noite, sobre sentimentos inexplicáveis de tristeza em certos lugares. Dr. Miller propôs uma teoria radical. Carmen não estava doente no sentido tradicional. Ela era o que, em algumas culturas, chamaria-se de médium ou sensitiva. Ela estava psicologicamente e espiritualmente sintonizada com energias residuais do trauma histórico da Terra. Esta teoria não foi bem recebida por todos. Dr. Villanueva a descartou como superstição disfarçada de ciência. Mas Dr. Miller insistiu, argumentando que havia muito sobre a mente humana que a ciência ainda não entendia. O padre Sebastian tinha sua própria interpretação. Ele não acreditava que Carmen estivesse possuída por demônios, mas também não descartava completamente a dimensão espiritual do caso. Ele acreditava que as almas dos massacrados ainda clamavam por justiça e reconhecimento e que Carmen, por razões que apenas Deus conhecia, havia sido escolhida para ser sua voz. A tentativa de cura. Com base nas diferentes teorias, a comissão decidiu tentar uma abordagem multifacetada para ajudar Carmen. Dr. Villanueva prescreveu tratamentos médicos da época, banhos frios, sanguessugas e uma dieta rigorosa. Hoje sabemos que esses tratamentos eram inúteis e até prejudiciais, mas era o melhor que a medicina de 1890 tinha a oferecer. Dr. Miller continuou as sessões de hipnose, mas agora com um objetivo diferente. Ajudar Carmen a controlar sua sensibilidade, a criar barreiras mentais entre ela e as vozes que a atormentavam. Ele ensinou-lhe técnicas de meditação e concentração, conceitos muito à frente de seu tempo. O padre Sebastian organizou uma missa especial, mas não foi uma missa de exorcismo, como muitos esperavam. Em vez disso, foi uma missa em memória das vítimas do massacre de 1680. Ele abençoou a terra, rezou pelos mortos e pediu à congregação que se juntasse em oração pelo descanso das almas esquecidas. Durante essa missa, algo extraordinário aconteceu. Carmen, que estava presente, começou a chorar silenciosamente. Mas não eram lágrimas de dor ou medo. Testemunhas descreveram como lágrimas de alívio, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Após a missa, a família Ramírez, seguindo sugestão de Dom Manuel, decidiu fazer algo simbólico, mas significativo. Eles financiaram a construção de um pequeno monumento na Praça de São Isidro, dedicado às almas esquecidas que descansam sob esta terra. Era um monumento simples, uma cruz de pedra com uma placa de bronze, mas seu significado era profundo. Era um reconhecimento, uma memória, uma forma de honrar aqueles que haviam sido apagados da história. A melhora e o mistério persistente. Nas semanas seguintes à missa e à construção do monumento, o estado de Carmen melhorou significativamente. Os desmaios tornaram-se menos frequentes. As vozes, segundo ela relatou a Dr. Miller, ficaram mais silenciosas, mais distantes. Ela começou a comer normalmente novamente. Ria com seus irmãos. Ajudava sua mãe nas tarefas domésticas. Para todos os efeitos, Carmen parecia estar voltando a ser a jovem que era antes dos eventos de março. A comissão de investigação preparou-se para retornar à capital. Em seu relatório final, datado de 28 de julho de 1890, eles chegaram a conclusões surpreendentemente cautelosas. Dr. Villanueva manteve sua posição de que Carmen sofria de histeria, agora em remissão devido aos tratamentos médicos. Dr. Miller escreveu extensamente sobre sensibilidades psicológicas excepcionais e a necessidade de mais pesquisa sobre a interação entre trauma coletivo e indivíduos susceptíveis. Dom Manuel Salazar,
Sempre pragmático, documentou todos os fatos sem oferecer uma teoria definitiva. Ele simplesmente concluiu que os eventos em São Isidro, embora extraordinários, parecem ter encontrado resolução através de uma combinação de intervenções médicas, espirituais e comunitárias. O caso parecia encerrado. A vida em São Isidro começou lentamente a voltar ao normal. As pessoas gradualmente pararam de falar sobre Carmen e seus problemas. A família Ramírez começou a recuperar seu lugar na comunidade. Mas a história não termina aqui. O desaparecimento. 3 meses depois, em outubro de 1890, Carmen Ramírez desapareceu. Na manhã de 12 de outubro, dia da festa de Nossa Senhora de Pilar, Carmen disse à sua mãe que ia à igreja cedo para ajudar a decorar para a celebração. Ela saiu de casa às 6 da manhã, vestindo seu melhor vestido azul, carregando uma cesta de flores. Ela nunca chegou à igreja. Quando Dona Guadalupe foi procurá-la ao meio-dia, alarmada por sua ausência prolongada, descobriu que ninguém a havia visto. O padre Sebastião confirmou que Carmen não aparecerá na igreja. Nenhum vizinho a vira nas ruas. Dom Alejandro organizou imediatamente uma busca. Toda a vila se mobilizou. Vasculharam cada casa, cada celeiro, cada centímetro de São Isidro. Expandiram a busca para os campos ao redor, para as montanhas próximas, para o rio. Não encontraram nada. Nenhum rastro, nenhuma pista, nenhum sinal de luta ou violência. Carmen havia simplesmente desaparecido, como se a terra tivesse engolido. As autoridades foram novamente notificadas. Dom Manuel Salazar retornou a São Isidro para liderar a investigação. Ele interrogou todos os moradores. Verificou se alguém havia deixado a vila recentemente. Investigou a possibilidade de sequestro, fuga, até mesmo suicídio. Nada. Absolutamente nada. A única coisa estranha que descobriram foi isto. Na noite anterior ao desaparecimento de Carmen, várias pessoas relataram ter ouvido música vinda da direção do cemitério. Uma música suave, como um canto distante, mas ninguém conseguiu identificar sua origem. E havia mais um detalhe perturbador. No monumento que havia sido construído em memória das vítimas do massacre, alguém havia deixado um buquê de flores silvestres. Flores idênticas às que Carmen levava em sua cesta. Capítulo 10. As teorias. O desaparecimento de Carmen deu origem a inúmeras teorias, tanto na época quanto nos anos seguintes. Teoria 1. Fuga voluntária. Alguns acreditavam que Carmen havia fugido voluntariamente, talvez para escapar da tensão e do estigma que a perseguiam. Talvez ela tivesse ido para outra cidade, começado uma nova vida sob outro nome. Esta era a teoria preferida de muitos dos vizinhos, pois oferecia um final relativamente feliz e não exigia explicações sobrenaturais. Teoria 2. Crime. Dom Manuel Salazar nunca descartou completamente a possibilidade de crime. Talvez alguém na vila, que ainda guardava superstições sobre Carmen, a tivesse feito mal. Ou talvez um estranho passando pela região tivesse-a sequestrado. Ele manteve o caso aberto por anos, mas nunca encontrou evidências concretas de crime. Teoria 3. Suicídio. Alguns sugeriram que Carmen, atormentada por suas experiências, pelo medo de que os sintomas retornassem, tivesse tirado a própria vida. O rio profundo, as montanhas altas, havia muitos lugares onde um corpo poderia nunca ser encontrado. Mas aqueles que conheciam Carmen, especialmente sua família, rejeitavam veementemente esta teoria. Ela havia melhorado tanto nas semanas anteriores ao seu desaparecimento. Não havia sinais de depressão ou desespero. Teoria 4. Recaída e desorientação. Dr. Miller, quando soube do desaparecimento, sugeriu que Carmen poderia ter tido uma recaída súbita de seus sintomas. Talvez entrasse em transe como antes, vagasse para longe da vila em estado de desorientação, sucumbido aos elementos em algum lugar nas vastidões de Chihuahua. Esta teoria tinha algum suporte em seus episódios anteriores de sonambulismo. Teoria 5. Intervenção sobrenatural. E então havia a teoria que muitos em São Isidro murmuravam, mas poucos expressavam abertamente, que Carmen não havia desaparecido no sentido comum da palavra, que ela havia sido, de alguma forma, levada, seja pelas próprias almas que a haviam atormentado, seja por forças além da compreensão humana, que ela havia cruzado aquela ponte entre mundos de que a voz, durante a hipnose, havia falado.
Padre Sebastian tinha sua própria visão. Em uma homilia proferida um mês após o desaparecimento, ele disse: Carmen foi um instrumento de Deus, trazida para nos lembrar de nosso dever com os esquecidos, com aqueles cujo sofrimento deixamos escapar da memória. Talvez seu trabalho aqui estivesse completo. Talvez ela tenha sido chamada para outro propósito que não podemos compreender. O legado. Os anos passaram. A família Ramírez nunca desistiu de procurar Carmen, mas eventualmente teve que aceitar que talvez nunca soubessem o que aconteceu com ela. Dom Alejandro morreu em 1901, aos 62 anos. Dizem que seu último suspiro foi o nome de sua filha perdida. Dona Guadalupe viveu até 1915. Todos os anos, no dia 12 de outubro, aniversário do desaparecimento de Carmen, ela colocava flores no monumento na praça. Ela morreu acreditando que um dia, nesta vida ou na próxima, se reuniria com sua filha. Maria, Jesus, Rosa e Miguel cresceram, casaram-se e tiveram suas próprias famílias. Todos transmitiram a história de Carmen às gerações seguintes, embora os detalhes se tornassem cada vez mais nebulosos com o passar do tempo. São Isidro continua existindo até hoje, embora muito mudado. É agora uma cidade maior, com estradas pavimentadas e conexão de internet. Mas o monumento na praça central ainda está lá, um pouco desgastado pelo tempo, mas ainda legível. E coisas estranhas, segundo os moradores locais, ainda acontecem ocasionalmente. Luzes inexplicáveis no cemitério. Música suave ouvida à noite quando não há fonte aparente. Crianças que dizem ver a Senhora de Azul, embora, quando perguntadas, nunca consigam descrever seu rosto claramente. Alguns dizem que é Carmen, ainda vigiando. Outros dizem que é apenas imaginação, lendas urbanas que crescem em torno de qualquer mistério não resolvido. Os arquivos sobre o caso Carmen Ramírez permaneceram fechados nos registros estaduais por quase um século. Foram redescobertos em 1987 por uma historiadora chamada doutora Helena Fuentes, que estava pesquisando casos médicos incomuns no México do século XIX. Ela publicou um artigo acadêmico sobre o caso, que atraiu atenção limitada na comunidade científica, mas fascinou muitos interessados em mistérios históricos. Em 2010, um documentarista tentou fazer um filme sobre a história, mas o projeto nunca foi concluído. Os moradores de São Isidro, ele descobriu, eram relutantes em falar sobre o assunto. Não por hostilidade, mas por um tipo de respeito reverente. Como se Carmen, onde quer que estivesse, merecesse sua privacidade. Reflexões modernas. Do ponto de vista moderno, olhando para trás através de mais de 130 anos, como devemos entender o caso de Carmen Ramírez? A psiquiatria contemporânea poderia diagnosticá-la com transtorno dissociativo de identidade, anteriormente conhecido como personalidade múltipla, ou talvez com epilepsia do lobo temporal, que pode causar episódios de alteração de consciência e comportamentos automáticos. A neurociência moderna reconhece que algumas pessoas são, de fato, mais sensíveis a estímulos ambientais sutis. Campos eletromagnéticos, infrasom e outros fatores podem afetar o sistema nervoso de maneiras que ainda não compreendemos completamente. A psicologia reconhece o poder do trauma coletivo e como ele pode se manifestar através de gerações e indivíduos. O conceito de memória coletiva e como comunidades carregam o peso de eventos históricos traumáticos é uma área ativa de pesquisa. Mas ainda há aspectos do caso que desafiam explicações simples. Como Carmen poderia falar latim fluente sob hipnose se nunca o estudou? Como ela fez previsões tão específicas e precisas? Como ela simplesmente desapareceu sem deixar qualquer rastro? Talvez a verdade seja que há mais no universo do que nossa ciência atual pode explicar. Talvez haja formas de consciência, percepção e realidade que ainda estão além de nossa compreensão. Ou talvez, como o padre Sebastian sugeriu, alguns mistérios não são destinados a serem resolvidos, mas sim contemplados. O caso de Carmen Ramírez nos lembra de várias coisas importantes. Primeiro, a importância da memória. As vítimas do massacre de 1680 foram esquecidas pela história oficial. Ninguém as lembrava, ninguém as honrava. O ato simples de construir um monumento, de reconhecer seu sofrimento, teve um impacto profundo, tanto na comunidade quanto, aparentemente, em Carmen. Segundo, a complexidade da mente humana.
Carmen não era simplesmente louca ou possuída. Ela era uma pessoa complexa vivendo uma experiência que desafiava as categorias simples. Hoje, poderíamos entender melhor o que ela estava passando, mas mesmo assim, há elementos que permanecem misteriosos. Terceiro, o poder da comunidade. Quando o Seizido se uniu, não para condenar ou excluir Carmen, mas para ajudá-la e honrar os mortos, houve uma mudança tangível. Talvez fosse médica, talvez psicológica, talvez espiritual, mas foi real. Quarto, a humildade diante do desconhecido. Dr. Miller, homem de ciência, estava disposto a admitir que havia coisas que ele não entendia. O padre Sebastian, homem de fé, estava disposto a considerar explicações além do puramente religioso. Dom Manuel Salazar, o investigador pragmático, documentou fielmente o que viu mesmo quando desafiava suas próprias crenças. Avistamentos e lendas. Ao longo das décadas seguintes ao desaparecimento de Carmen, houve numerosos relatos de avistamentos. Embora nenhum tenha sido confirmado, eles se tornaram parte do folclore local. 1893, o viajante, um comerciante que viajava pela região, relatou ter visto uma jovem de vestido azul caminhando sozinha no deserto, a quilômetros de qualquer povoação. Quando tentou se aproximar para oferecer ajuda, ela desapareceu. Ele descreveu seus traços de forma que correspondia a Carmen. 1905, a curandeira. Em uma vila a 200 quilômetros de São Isidro, havia uma curandeira conhecida apenas como La Azul, a Azul, devido ao vestido azul que sempre usava. Ela era descrita como tendo cerca de 35 anos, com cabelos negros longos e olhos profundos. Ela curava os doentes, especialmente aqueles com aflições mentais e espirituais. Quando um viajante de São Isidro a viu e comentou sobre sua semelhança com Carmen Ramírez, ela desapareceu da vila naquela mesma noite. Nunca mais foi vista. 1918, durante a Revolução. Durante a Revolução Mexicana, um soldado ferido gravemente relatou ter sido encontrado por uma mulher de vestido azul que cuidou de seu ferimento e o guiou de volta à sua unidade. Ele jurou que era Carmen Ramírez, tendo visto sua fotografia anos antes. Mas como poderia ser? Se fosse Carmen, ela teria 47 anos, mas a mulher que ele descreveu parecia ter não mais que 25. 1945, o menino perdido. Um menino de 7 anos se perdeu nas montanhas perto de São Isidro. Quando foi encontrado 3 dias depois, perfeitamente saudável, disse que uma senhora bonita de azul o havia alimentado e protegido. Ela cantou para ele e contou histórias sobre estrelas. Quando perguntaram onde ela estava, ele disse que tinha que ir para onde a chamavam. 1967, a fotografia. Durante uma celebração em São Isidro, uma fotógrafa amadora estava tirando fotos da multidão na praça. Quando revelou as fotos, uma delas mostrava uma figura de vestido azul em pé perto do monumento. Mas ninguém se lembrava de ter visto tal pessoa durante a celebração. A fotografia ainda existe, embora seja muito desfocada para identificar definitivamente quem é a figura. 2003. O testemunho da anciã Dona Esperança Ramírez, uma bisneta de Jesus Ramírez, irmão de Carmen. Aos 89 anos, revelou algo que havia guardado por toda a vida. Quando criança, em 1923, ela estava brincando perto do cemitério quando viu uma mulher de vestido azul ajoelhada junto ao monumento. A mulher olhou para ela, sorriu e disse: "Diga a eles que estou bem. Diga a eles que encontrei meu propósito." Quando a menina correu para chamar alguém, a mulher havia desaparecido. Todos esses relatos poderiam ser coincidências, identificações erradas ou simples lendas que crescem em torno de qualquer mistério. Mas juntos, eles formam um padrão intrigante. Se Carmen sobreviveu, parece que ela escolheu uma vida de movimento constante, de ajudar outros e depois seguir em frente. Ou talvez, como alguns acreditam, ela realmente se tornou algo mais, uma guardiã espiritual, uma ponte entre mundos, cumprindo algum propósito que apenas ela compreendia. As perguntas sem resposta. Mesmo depois de todo esse tempo, certas perguntas sobre o caso de Carmen Ramírez permanecem sem resposta. 1. O que realmente causou seus sintomas? Foi uma condição médica não diagnosticada? Um trauma psicológico profundo? Uma sensibilidade genuína a fenômenos que a ciência ainda não compreende?
ou uma combinação de todos esses fatores? 2. As vozes eram reais? Eram manifestações de sua própria psique fragmentada? Eram, de alguma forma, ecos reais de almas passadas? Ou eram algo totalmente diferente? 3. Como ela sabia sobre o massacre? As histórias sobre o massacre de 1680 eram conhecidas localmente, ou Carmen teve acesso a algum conhecimento que outros não tinham. Dom Manuel Salazar teve que procurar em arquivos distantes para confirmar o evento. Como Carmen poderia ter sabido sem acesso a esses documentos? 4. O que aconteceu em 12 de outubro de 1890? Carmen fugiu voluntariamente? Foi vítima de crime? Sofreu um episódio médico fatal longe da vista de todos? Ou algo mais inexplicável ocorreu? 5. Os avistamentos posteriores eram realmente ela? Se sim, por que ela nunca voltou para sua família? O que a mantinha em movimento constante? Que propósito ela havia encontrado? 6. O monumento fez diferença. A melhora de Carmen após a construção do monumento foi coincidência, efeito placebo, ou havia algo mais profundo acontecendo? O ato de reconhecer e honrar os mortos realmente trouxe algum tipo de paz, para eles e para ela? 7. Por que Carmen? De todas as pessoas em São Isidro, por que Carmen foi afetada dessa maneira? Havia algo único nela, em sua constituição psicológica ou espiritual, que a tornava receptiva a essas experiências. Essas perguntas provavelmente nunca serão respondidas definitivamente, e talvez não devam ser. Há um valor em viver com mistério, em aceitar que nem tudo pode ser explicado ou resolvido. O impacto duradouro. O caso de Carmen Ramírez teve impactos duradouros que vão além da história individual. Na comunidade de São Isidro, o monumento na praça tornou-se um lugar de reflexão e memória. Ao longo dos anos, foi adotado como um memorial para todos os esquecidos, todas as vítimas anônimas de violência e injustiça. Em dias de comemoração, as pessoas deixam flores ali, não apenas pelas vítimas do massacre de 1680, mas por todos aqueles cujas histórias foram perdidas. A vila desenvolveu uma tradição. Todo ano, no dia 12 de outubro, realiza-se uma vigília silenciosa na praça. Pessoas de todas as idades comparecem, segurando velas, orando Carmen, e todos os mistérios não resolvidos se carregam em seus corações. Na medicina e psiquiatria, os relatórios de Dr. Miller sobre o caso foram eventualmente publicados na Alemanha em 1895. Eles influenciaram alguns dos primeiros trabalhos sobre transtornos dissociativos. Embora seu nome seja raramente lembrado hoje, suas observações sobre Carmen contribuíram para a compreensão emergente da complexidade da mente humana. Na espiritualidade e estudos do paranormal, para aqueles interessados em fenômenos paranormais, o caso de Carmen Ramírez tornou-se um dos exemplos mais bem documentados de possível mediunidade ou sensibilidade psíquica no México do século XIX. Os relatórios oficiais, descobertos em 1987, fornecem um nível de documentação raro para casos dessa natureza. Na literatura e arte, a história de Carmen inspirou vários trabalhos ao longo dos anos. Um romance em 1952 chamado La Dama de Azul de Chihuahua, uma peça de teatro em 1978, várias músicas folclóricas, pintura e obras de arte e, mais recentemente, podcasts e vídeos do YouTube explorando o mistério. Nos estudos históricos, o caso levou a uma reavaliação da história de São Isidro e da região circundante. O massacre de 1680, completamente esquecido até Carmen trazer atenção a ele, é agora reconhecido nos livros de história locais. Isso levou a um esforço maior para documentar e preservar a história indígena da região. Epílogo: uma visita a São Isidro hoje. Se você visitar São Isidro hoje, encontrará uma cidade tranquila e acolhedora. A Praça Central, agora pavimentada e cercada por árvores maduras, é um lugar de encontro para famílias. Crianças brincam, idosos conversam em bancos e a vida flui com o ritmo gentil das pequenas cidades. O monumento ainda está lá, no centro da praça. A inscrição está um pouco desgastada, mas ainda legível. Em memória das almas olvidadas que descansam baixo esta terra, em memória das almas esquecidas que descansam sob esta terra. Ponto. E há uma adição mais recente. Uma pequena placa de bronze, instalada em 1990 no centenário do desaparecimento de Carmen, que diz simplesmente Carmen Ramírez, 1871, que nos ensinou a lembrar.
Se você perguntar aos moradores locais sobre Carmen, as reações variam. Alguns dirão que é apenas uma velha lenda, uma história exagerada pelo tempo. Outros falarão com reverência sobre a santa louca que conectou os vivos com os mortos. E alguns, especialmente os mais velhos, ficarão em silêncio por um momento antes de dizer: quem sabe o que realmente aconteceu? Mas a história nos ensina algo importante. E o que ela nos ensina? Talvez nos ensine compaixão por aqueles que sofrem de maneiras que não entendemos. Carmen não foi ajudada pelo julgamento ou exclusão, mas por uma comunidade que, eventualmente, escolheu apoiá-la. Talvez nos ensine a importância da memória. Honrar o passado, reconhecer o sofrimento, não esquecer aqueles que foram esquecidos. Essas ações têm poder, seja esse poder psicológico, espiritual ou ambos. Talvez nos ensine humildade diante do desconhecido. Vivemos em uma era de ciência e tecnologia avançadas, mas ainda muito que não entendemos sobre consciência, sobre memória, sobre a natureza da realidade. E talvez, apenas talvez, nos ensine que alguns mistérios não são para ser resolvidos, mas para nos lembrar de que o universo é mais vasto, mais estranho e mais maravilhoso do que podemos compreender completamente. Conclusão: o mistério continua. Hoje, em 2024, mais de 134 anos após o desaparecimento de Carmen Ramírez, o mistério permanece. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma evidência conclusiva surgiu para explicar definitivamente o que aconteceu com ela. Há aqueles que continuam a procurar respostas. Historiadores, ocasionalmente, revisitam os arquivos. Entusiastas de mistérios visitam São Isidro, esperando descobrir alguma pista perdida. Descendentes da família Ramírez ainda se perguntam sobre sua ancestral perdida. E de vez em quando, ainda há relatos. Uma mulher de vestido azul vista perto de locais de trauma histórico. Uma presença reconfortante sentida por aqueles em aflição. Uma voz suave cantando no vento. Coincidências? Imaginação? Ou algo mais? Carmen Ramírez permanece uma figura enigmática, suspensa entre história e lenda, entre o explicável e o inexplicável. Ela foi uma jovem real que sofreu uma aflição real, documentada por médicos, investigadores e padres. Mas ela também se tornou símbolo de algo maior, de mistério, de memória, de conexões que vão além do que podemos ver ou medir. Sua história nos lembra que, não importa quanto aprendamos ou quanto a ciência avance, sempre haverá espaço para maravilha. Sempre haverá perguntas sem respostas. E talvez isso não seja uma falha, mas uma característica fundamental da experiência humana. Porque, no fim, talvez o propósito de histórias como a de Carmen não seja fornecer respostas, mas fazer as perguntas certas. Como tratamos aqueles que são diferentes? Como honramos os esquecidos? Como vivemos com mistério? Como encontramos significado no inexplicável? Estas são questões que cada geração deve responder por si mesma. E enquanto fizermos, a história de Carmen Ramírez continuará a ressoar, a ensinar, a inspirar. O mistério continua. E talvez isso seja exatamente como deveria ser. Chamada à ação. Se esta história tocou você, há coisas que você pode fazer. 1. Compartilhe esta história. Histórias como a de Carmen só sobrevivem quando são contadas e recontadas. Compartilhe com amigos, família, nas redes sociais. Mantenha a memória viva. 2. Honre os esquecidos em sua própria comunidade. Toda região tem suas próprias histórias perdidas, suas próprias vítimas esquecidas. Pesquise a história local. Visite cemitérios antigos. Documente as histórias dos idosos antes que se percam. Seja um guardião da memória. 3. Pratique compaixão. Quando encontrar alguém sofrendo de formas que você não entende, lembre-se de Carmen. Julgamento e exclusão não ajudam. Compreensão e apoio, sim. 4. Visite São Isidro. Se você estiver em Chihuahua, faça uma viagem a São Isidro. Veja o monumento. Fale com os moradores. Sinta a história do lugar. E talvez, apenas talvez, deixe suas próprias flores em memória de Carmen. 5. Compartilhe sua própria história. Você teve experiências que não consegue explicar? Conhece histórias de mistério em sua própria família ou comunidade? Documente-as. Escreva-as. Compartilhe-as. Toda história importa. 6. Apoie a preservação histórica. Arquivos como aqueles que continham os relatórios sobre Carmen precisam de suporte.
Doe para sociedades históricas locais. Voluntarie-se em projetos de preservação. A história só sobrevive quando a protegemos ativamente. 7. Mantenha a mente aberta. Viva com curiosidade. Questione, mas não descarte automaticamente o inexplicável. O universo é mais estranho do que imaginamos, e talvez até mais estranho do que podemos imaginar. 8. Deixe seu próprio comentário. O que você acha que aconteceu com Carmen? Você tem sua própria teoria. Conhece histórias similares. Compartilhe seus pensamentos. Mantenha a conversa viva. A história de Carmen Ramírez não é apenas sobre uma jovem que desapareceu há mais de um século. É sobre como lidamos com o mistério, como oramos memória e como encontramos significado no inexplicável. É uma história que pertence a todos nós. E agora, também é sua. Algumas pessoas desaparecem sem deixar rastro. Outras desaparecem e deixam para trás algo muito mais poderoso que um rastro. Deixam perguntas que nos obrigam a pensar, a sentir, a lembrar. Carmen Ramírez deixou ambos. Fim. Nota do autor. Esta história é baseada em eventos documentados nos arquivos históricos de Chihuahua, México, descobertos em 1987 pela historiadora Doutora Helena Fuentes. Os relatórios médicos de Dr. Henrique Villanueva e Dr. Friedrich Miller, as investigações de Dom Manuel Salazar e as anotações do padre Sebastião Mendoza fornecem a base factual desta narrativa. No entanto, como em qualquer história histórica contada mais de um século depois, há lacunas no registro. Onde os documentos eram silenciosos, a narrativa foi preenchida com detalhes plausíveis baseados em contexto histórico e cultural do México de 1890. Os avistamentos posteriores de Carmen são baseados em relatos folclóricos locais, alguns documentados, outros transmitidos oralmente. Sua veracidade não pode ser confirmada. O que é certo é isto: Carmen Ramírez era uma pessoa real. Ela sofreu. Ela desapareceu. E sua história, de uma forma ou de outra, continua a fascinar e ensinar mais de 130 anos depois. Que sua memória continue viva.